Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre primeiro reinado e o período regencial. A pré-aula da semana 18, Humanas 2. O que falar do nosso primeiro governo, do nosso primeiro governante? Bom, o Brasil, na realidade, nasceu devendo. A independência do Brasil foi uma independência onde a participação do povo foi nula. A nossa independência, ela foi forjada. Todo o contexto que a gente tem em relação ao contexto que foi colocado na historiografia brasileira, ela no mínimo deve ser contestada. Quando a gente fala da construção do Estado brasileiro, e a gente infelizmente passa pelo nosso querido imperador Dom Pedro, a gente percebe o quanto, na realidade, necessitava-se, naquele momento, em 1822, de um brasileiro que estivesse à frente desse processo. Processo esse iniciado, certo? Em 1808, com a vinda da família real para o Brasil. A partir daí, da abertura dos portos, 1815, a questão da elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, 1820, lá em Portugal, a Revolução do Porto, a criação do Partido Brasileiro, a criação do Partido Português, no momento em que, na realidade, se a gente parar para analisar direitinho, tanto o Partido Brasileiro quanto o Partido Português já estavam nas mãos da elite. Só que a elite brasileira ligada à aristocracia e, obviamente, querendo ver um Brasil livre. Nem sempre esse partido brasileiro, ele comungava, tá certo, com um Brasil livre. Até porque boa parte eram comerciantes, e esses comerciantes, obviamente, alguns deles terminam ficando contra Dom Pedro. É engraçado quando a gente fala de uma guerra de independência, né? Até porque, mas se não houve participação brasileira, do povo brasileiro, como é que na realidade teve guerra de independência? Teve. Dom Pedro mandou buscar tropas no exterior para afirmar sua autoridade dentro do próprio país. Poxa, mas por quê? Porque alguns portugueses não aceitavam, certo, a independência. E ele fez com que eles aceitassem na marra. Ok, Brasil independente, tão bonitinho, não é? Aí Dom João disse, não aceito esta independência, quero uma indenização. E o que fez Dom Pedro? Pagou a independência do nosso país, pagou a indenização pedida pelo pai, certo? Ou seja, o Brasil nasceu com dívida externa, não é? Dentro daquele contexto de América para os americanos do norte, diga-se de passagem, a doutrina Monroe, certo? O processo de independência vai se fazer presente também no Brasil, já que existia ali várias nações espanholas que tinham iniciado o processo de independência contra os espanhóis, ok? Engraçado, professor, o Brasil ficou independente de Portugal, mas dependente da Inglaterra, porque a partir desse momento o Brasil vai ter uma relação muito mais estreita com os ingleses. Relação essa que na realidade começa desde a época de 1808, tá certo? Desde o momento em que os ingleses, né, trouxeram a família real para o Brasil e a gente tem o que a gente conhece como o período joanino, ok? Em 1823,
era necessário agora que esse país independente tivesse uma Constituição. Dom Pedro, o nosso imperador, tá certo? Responsável pela nossa independência, independência ou morte. Dom Pedro vai convocar a Assembleia Nacional Constituinte. A partir da Assembleia Nacional Constituinte, certo? Que na realidade termina sendo um anteprojeto constitucional, porque ela não foi validada, não é? A primeira Constituição brasileira, na realidade, ela foi outorgada. Mas veja, Dom Pedro convoca uma Assembleia em 1823. Tenta-se uma Constituição onde o nosso imperador não teria plenos poderes. Dom Pedro não aceita, fecha a Assembleia, né, de 1823 e nos dá a primeira Constituição brasileira, diga-se de passagem, outorgada. Por que outorgada? Porque ela foi imposta. A partir desse momento nós temos um modelo aí, né, de Estado, modelo esse que vai perdurar até 1889. Foram 70 anos de monarquia no Brasil. Nesses 70 anos, o nosso imperador Pedro I governou apenas 10 anos, ou próximo de 10 anos, não é isso? E ele sai em 1831, começa um período regencial de praticamente 10 anos, não é? Aí lembrando que o período regencial faz parte da monarquia. Ele fica ali espremidinho entre o primeiro e o segundo reinado, mas faz parte da monarquia brasileira, tá certo? Dá para ver aqui a questão do poder moderador. Vejam que o poder moderador está em cima, feito para que Dom Pedro tivesse plenos poderes, tá certo? Você tem abaixo os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, tá certo? Vejam, esses três poderes ficam abaixo do poder moderador. Segundo Dom Pedro, a Constituição de 24 era muito mais democrática do que a de 23. Democrática deve ser para ele, tá certo? Que ficou com o poder todo nas mãos. Além disso, ele ainda, junto com o Conselho de Estado, que seria mais ou menos um Conselho de Ministros, tá certo? Tinha o poder executivo. O poder legislativo tinha a Assembleia Geral, tá certo? E o Senado. O Senado e a Câmara de Deputados, tá? Faz parte dessa Assembleia Geral. Prof, seria um parlamentarismo? Eu vejo mais o sistema parlamentar no segundo reinado. Ele talvez seja mais delineado. Mas sim, poderíamos dizer que a Assembleia Geral seria um parlamento, tá certo? Mas esse parlamentarismo brasileiro foi fajuto, né? Tanto é que historicamente a gente chama ele de parlamentarismo às avessas, certo? Então o Senado e a Câmara dos Deputados, né? O poder legislativo, em tese, estava submetido ao poder moderador. O poder executivo também tinha o presidente de províncias e o conselho de província. É como se de repente cada província também tivesse uma certa liberdade. Não tinha. Se o Brasil não tinha, os três poderes não tinham independência, imagine o presidente de província. Esse presidente de província seria o que hoje? O governo do Estado, ok? E o poder judiciário, que obviamente é independente. No Brasil, o poder judiciário é independente, meu povo. Tinha, né, o Supremo Tribunal de Justiça, ok? Então, a Constituição outorgada, que na realidade iniciou o processo já de contestação mais forte do imperador. Tá certo? Por quem? Obviamente não é pelos pernambucanos, pelos nordestinos, certo? A gente já tinha tido uma grande revolta em 1817 contra Dom João. Vamos ter outra crise muito forte por conta, principalmente, do que Dom Pedro fez, pela postura política de Dom Pedro, pelo papel absolutista que Dom Pedro vai fazer, ou vai ter, né, no país, a Confederação do Equador, feita pelos pernambucanos, vão pegar em armas contra Dom Pedro, certo? Prof,
Quem foi o grande líder dessa revolta? Frei Caneca, tá certo? Para mim, um dos grandes heróis nacionais. Para mim, o grande herói deveria se ter um dia, tá certo, de Frei Caneca, mas obviamente, infelizmente, a gente tem Tiradentes como nosso herói. Prefiro Frei Caneca. E Cipriano Barata, tá certo? Faz parte aí, né, do contexto da Confederação do Equador. Pronto, que era que a Confederação do Equador queria bater de frente com a questão da postura de Dom Pedro e por conta também da Constituição outorgada. Onde foi que aconteceu, prof? No Nordeste, mais especificamente Pernambuco, Maranhão e Bahia. Apesar de que a Bahia corre, não é? E claro, tá certo? Pernambuco é o mentor dessa crise contra Pedro I. Óbvio, nós tínhamos um caráter republicano, tá certo? E eles vão adotar a Constituição do Equador, daí, né, o termo Confederação do Equador, obviamente. É importante ressaltar que Pernambuco pensou, inclusive, em se separar do restante do país, ou que queria eu que tivesse separado. Hoje nós seremos um país independente. Seria muito melhor para o Nordeste, levando em consideração o que a gente vive hoje. Mas, enfim. Outro momento difícil foi a Guerra da Cisplatina, né? Dom João vai anexar a região que hoje é o Uruguai, certo? E vai dar o nome de Cisplatina. A guerra, ela termina fazendo com que Dom Pedro gaste muito dinheiro contratando tropas no estrangeiro, certo? E obviamente vai desperdiçar vidas brasileiras também numa guerra sem sentido, certo? E no final das contas, com a ajuda da Argentina, o Uruguai termina se tornando independente, né? A morte de Dom João faz com que Dom Pedro mude totalmente a cabeça, porque ele queria assumir também o trono português, certo? E obviamente em 31, né, a noite das garrafadas, aí Dom Pedro já não tinha mais condições de governar o país e ele termina, né, renunciando. Veja, ele não vai embora e deixa o Brasil nas mãos dos brasileiros. Ele renuncia em favor do seu filho Pedro de Alcântara, tá certo? O pequenininho de 5 anos que não tinha como governar, e aí obviamente inicia esse processo que a gente conhece como regência. A segunda regência, né? Mas gente, qual foi a primeira? A primeira regência termina sendo a do próprio Dom Pedro, quando Dom João volta para Portugal em 21 e Dom Pedro fica como regente de Dom João aqui no Brasil, ok? O período regencial é um período que vai de 31 até 1840, tá certo? Nós tivemos 3 regências. A gente tem a regência trina provisória, que foi só para elaborar um governo que não era monarquista, mas que de certa forma ainda constituía uma parte da monarquia brasileira, até porque teria que se esperar Pedro II alcançar a maioridade para poder governar. Na realidade, ele iria ganhar a maioridade em 1844, certo? Quando ele completaria 18 anos, mas em 1840 houve um golpe de Estado, e esse golpe de Estado altera a Constituição, por isso é golpe, altera a Constituição, né? E dá a Pedro II a maioridade com 15 anos. Na realidade, 14 anos e alguns meses, ok? Nós temos na regência 2 avanços, o avanço liberal, que vai de 31 até 36, que obviamente vai estar sob a regência, a tutela, né, de Padre Feijó, e depois o regresso conservador de 36 até 40, sob a batuta de Araújo Lima. A regência, ela teve grandes problemas, porque não há uma aceitação, principalmente das elites provinciais,
dos regentes, lembrando que, de certa forma, se via muito o Rio de Janeiro como poder central, isso desde a época de Dom João, na realidade, tá certo? O poder central estava no Rio e o restante parecia que o Rio de Janeiro era a capital do reino, certo? Obviamente, desde a época em que o Brasil ainda nem era independente, certo? Que a gente chama de período joanino, certo? Então, nesse momento, o Rio de Janeiro termina suscitando várias revoltas. O avanço liberal, ele se deve muito ao ato adicional à Constituição de 24, tá certo? Dando liberdade às províncias, o que termina fazendo com que haja uma luta muito forte pela política interna de cada província, levando às revoltas que a gente conhece como revoltas regenciais, tá certo? Nessa época existiam 3 partidos políticos: o Partido Exaltado, o Partido Moderado e o Restaurador. O Restaurador, ele deixa de ter sentido a partir de 1834, quando Pedro, ele morre, tá certo? Então, o Partido Restaurador era uma tentativa, principalmente, de ex-monarquistas e principalmente aqueles que ainda eram as chamadas viúvas de Dom Pedro, certo? De tentar fazer com que Dom Pedro voltasse ao poder, ok? As revoltas regenciais do período são imensas, né? A revolta dos Cabanos, que acontece aqui em Pernambuco, tá certo? É uma revolta menor, né? Que era uma revolta principalmente, né, pela questão da miséria, pela questão de uma tentativa de retorno de Dom Pedro à visão das pessoas pobres e que a monarquia seria melhor do que a regência. Aí nós temos 2 revoltas que eu considero as revoltas populares, tá certo? De grande porte, que é a Cabanagem e a Balaiada, uma no Pará e outra no Maranhão, que obviamente teve uma resposta mais dura do governo central, tá certo? Do Rio de Janeiro, né? Mandando tropas e matando muita gente, tá certo? Você tem a Sabinada, que eu costumo dizer que é uma revolta atípica, porque eles queriam a separação do Brasil e depois voltariam a pertencer ao Brasil. Ô, professor, que samba é esse? É meio doido, não é? Na realidade, era que os baianos não aceitavam os regentes, certo? Então eles queriam se separar e voltar a pertencer ao país depois que Pedro II assumisse, certo? O governo. Meio maluco, né? E obviamente você tem uma revolta que eu gosto muito de citar, porque ela foi contra a escravidão, a primeira revolta que de certa forma tem um cunho de liberdade para os escravos, que é a chamada revolta do Malês, e a grande revolta, certo, regencial, que é a Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos, a revolta mais longa, né, do período regencial brasileiro, que é 10 anos de revolta, de 35 até 45, tá certo? Então veja, ela na realidade ultrapassa o período regencial, e durante 5 anos do governo de Pedro II, certo? Já que ele assume em 40, não é? Os farroupilhas ainda estavam lutando pela sua independência, e aí há um acordo, tá certo, entre os farroupilhas e o governo de Pedro II, tá certo? Os farroupilhas terminam aceitando, né, as imposições do governo imperial, e o governo imperial, claro, vai ceder um pouquinho para o pessoal do Rio Grande do Sul, até porque o Sul interessava muito ao Brasil pela questão das fronteiras, né? Ali com a Argentina e o Uruguai, tá certo? O Sul, tanto o Rio Grande do Sul como o Paraná, certo? E Santa Catarina, tá certo? Seriam importantíssimos na questão fronteiriça do Brasil lá na região. Beleza? Ok? Vamos embora para as questões? Vamos lá. Antes das questões, tem o golpe da maioridade, né, gente? Esse golpe foi um acordo
entre os dois partidos que existiam, que disputavam o poder do segundo reinado, que era o Partido Moderador e o Partido Conservador e o Partido Liberal, tá certo? É uma proposta liberal, até porque na época quem estava no poder era o Partido Conservador, mas eles chegaram a um acordo de que só tinha um jeito do Brasil ter paz nesse momento, que era colocando Pedro II, né, no poder. Haveria, no caso, um respeito maior, tá certo? Das elites locais, certo? A partir do momento em que Pedro II fosse aclamado imperador. Prof, mas ele tinha 15 anos. Verdade, mas por incrível que possa parecer, Pedro II ele termina acalmando o país, tá certo? E mantendo a estabilidade. Dizer, professor, mas mesmo com a visão que se tinha da monarquia, pois é, Pedro II governou praticamente 50 anos e durante o período depois que acabou a Farroupilha, tá certo? Só teve mais uma revolta que foi em 48, certo? Que é aqui de novo, né? Em Pernambuco, a chamada Praeira, mas depois, minha gente, praticamente não houve nenhuma grande revolta. Beleza? Ok? Vamos lá para as questões. Vê lá. Quando a gente fala em relação o processo de 31 a 40, lembre-se que a gente está falando, certo? De 31 a 40 não, desculpa, de 22 a 40, a gente está falando de um período de praticamente 20 anos, certo? Os outros 50 anos, já que são 70 anos, né, de monarquia, vão ser completados com o governo de Pedro II, ok? Vamos embora. John Moritz Gendas esteve no Brasil entre 1821 e 1825, inicialmente como membro da expedição Lagosdorff, desenhista e documentista. Produziu obras sobre paisagens, cenas cotidianas e tipos humanos, como a representada a seguir, denominada Família de Fazendeiros. Preste atenção na imagem, tá certo? Ela tem aí alguns desdobramentos. Perceba a questão dos trabalhadores, perceba a questão aí dos escravos, a questão da igreja, tá certo? Tá ali na cruz, né? Vamos embora. É denominada Família sobre a paisagem, cenas cotidianas e tipos humanos, como é representada a seguir, denominada Família de Fazendeiros. A influência da arquitetura colonial portuguesa e a simplicidade dos trajes usados em público. Na realidade, eu não estou vendo nenhuma, né, arquitetura colonial aí, né? A presença do símbolo religioso e a convivência de senhores e escravos no mesmo espaço. Dá para notar? Dá. Qual é o símbolo religioso? Olha a cruz, minha gente. Olha a cruz aqui, ó, nessa região, né, simbolizando a questão da paisagem, tá certo? Representando a Igreja Católica, ok? C. As relações escravistas de produção e a riqueza e diversidade do mobiliário. Riqueza do mobiliário, praticamente não tem mobília, né? D. O patriarcalismo na organização familiar e a importância da educação para a ascensão social. Educação para a ascensão social, qual é o ponto de educação que tem aí, pessoal? Tem nenhum. A gente vê aí a convivência entre escravos e senhores no mesmo ambiente, né? O vestuário como forma de eliminação das distinções sociais e incorporação dos costumes alimentares indígenas. A questão pode até ali ter, né, algum alimento indígena, mas é irrelevante, tá certo? Mas a questão religiosa, a questão do convívio no mesmo ambiente está perfeito. Letra B de amor. Segundo, é praticamente um consenso historiográfico a interpretação de que onde houve escravidão, houve resistência. Os escravos jamais se conformaram com a perda da liberdade e as rebeliões representaram a principal forma de resistência coletiva. Estão vendo, né, gente? Que não foi apenas o processo abolicionista que fez
com que a escravidão acabasse no Brasil. Tá certo? Esse processo ele vem com os nativos, desde o momento em que eles eram aprisionados na África. Sobre o tema responda: qual a maior revolta de cativos no Brasil, liderada por escravos muçulmanos, tendo a participação de africanos e crioulos, escravos e libertos atingindo mobilização de cerca de 600 revoltas. Isso, obviamente, vai ser em Salvador, tá certo? Uma das revoltas que, diga-se de passagem, pela primeira vez toca na questão da escravidão no Brasil, ok? A revolta de João do Congo, né? A revolta Nazaré das Farinhas, Levante do Malês, insurreição do Haiti e revolta de Carrancas, o Levante do Malês ou a revolta do Malês. Desculpa, gente, letra C, tá certo? Não se esqueça, tá? Isso chama atenção também porque os escravos, eles eram muçulmanos, tá certo? Foram mortos mais ou menos uns 100 escravos e esses escravos, eles tinham uma coisa muito incomum, eles eram letrados, o que era incomum para os escravos que vinham para o Brasil nessa época, ok? Terceira questão: a primeira Constituição brasileira de 1824 foi o que? Foi imposta. Nós temos dois tipos de constituições no Brasil: a Constituição promulgada, que é aquela que é debatida, que é aquela que é discutida pelos deputados dentro de um Congresso, dentro de uma Assembleia Nacional Constituinte, e nós temos uma Constituição que a gente chama de outorgada, ou seja, é uma Constituição imposta, tá certo? Essa Constituição, ou esse tipo de Constituição, teve em 3 momentos no Brasil: 1824, que é a primeira Constituição, ou seja, já começamos errado, troncho. Nós temos a Constituição de 1937, que é a Constituição Polaca, certo? Que é, obviamente, a Constituição feita por Getúlio Vargas, depois ele ter promulgado a de 34, e a Constituição de 1967, durante o regime militar. Letra A, aprovada pela Câmara, não. Imposta por Portugal, também não, porque não foi imposta por Portugal. Outorgada pelo imperador e definiu a existência de 4 poderes. Poder esse que é o poder moderador. Os outros têm executivo, legislativo e judiciário. Promulgada não, tá certo? Porque existe essa Constituição, mas não foi o caso da de 24. Houve uma tentativa, não é? Que é a Constituição da Mandioca de 23, que Dom Pedro mandou fechar a Assembleia Nacional Constituinte, tá? E a letra E, determinada pela Inglaterra, e estabeleceu o fim do tráfico de escravos. Não, né? Apesar da influência da Inglaterra, eles não tinham essa força de impor uma Constituição aqui no Brasil, ok? Letra C. E a quarta questão: a conquistar a emancipação definitiva e real da nação, ampliar o significado dos princípios constitucionais, foi tarefa delegada aos pósteres. A análise acima da historiadora Emília Viotti da Costa refere-se à proclamação da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. A análise da autora a respeito do fato histórico aponta que: letra A, apesar dos integrantes da elite nacional terem alcançado seu objetivo, o de romper com os estatutos do plano colonial, no que diz respeito às restrições à liberdade de comércio e à conquista da autonomia administrativa, a estrutura social do país, porém, não foi alterada. Encaixa, não é? Na realidade, se a gente olhar direitinho, amores, mas encaixa perfeitamente no que foi o Brasil em praticamente toda a estrutura monárquica, tá certo? Se brincar, durante uma parte da República também. Letra B, a independência do Brasil foi um fato isolado no contexto americano na luta da emancipação das metrópoles. Isso se deu porque era a única colônia de língua portuguesa e porque adotava um regime de trabalho. A escravidão africana não tem nada a ver, não é? A questão da colônia ter língua portuguesa e adotar um regime de trabalho, né, a escravidão e a
a América, o sul das 13 colônias também tinha um trabalho escravo, não é? Letra C, caberia às futuras gerações de brasileiros o esforço no sentido de impor seus valores para Portugal, rompendo definitivamente os impasses econômicos impostos à colônia pela metrópole portuguesa desde o início da colonização. Não, porque na realidade essa questão dos impasses econômicos foi vencido antes mesmo da independência, não é? A partir de 1808 com a questão da abertura dos portos, ok? A letra A aí é perfeita, por enquanto, né? Letra D, apesar de alguns setores da elite nacional possuem interesses semelhantes à burguesia mercantil lusitana e, portanto, afastando-se do processo emancipatório nacional, com a eminente vinda das tropas portuguesas para o país, passam a apoiar a ideia de independência. Na realidade, alguns setores da elite nacional, tá certo? A aristocracia queria sim a independência, apoiaram sim Pedro. E a burguesia mercantil lusitana foi que lutou contra, não é? Dom Pedro teve que fazer as famosas guerras de independência, ok? E a letra E, assim como Portugal passava por um processo de reestruturação após a Revolução Liberal do Porto, no Brasil esse movimento de emancipação apenas havia começado e se fora concluído com a subida antecipada ao trono de Pedro II em 1840. Não, na realidade o processo de independência foi feito em 22, tá certo? Em 40 houve a subida de Pedro ao trono, mas com o golpe da maioridade. O Brasil já estava independente há 20 anos, ok? E o último, né, a quinta questão, por onde mais se distanciava a ficção parlamentar brasileira do modelo britânico, era pelo fato da subida ou queda de um ministério, depender só e idealmente entre nós de uma eventual maioria na Câmara Popular. Sérgio Buarque de Holanda, Parará. O historiador refere-se ao regime monárquico brasileiro como ficção parlamentar porque o ordenamento político brasileiro era sustentado pelas tradições orais. Tem sentido, né? Nós tínhamos Constituição troncha, atípica, mas tínhamos. Os ministros podiam governar sem contar com o apoio do parlamento de jeito nenhum. Os ministros, na verdade, os primeiros ministros, dependiam do poder moderador, né? A política brasileira estava toda em conformidade com o poder moderador. Era Pedro II, e aí o parlamentarismo é colocado como parlamentarismo às avessas, tá certo? Nesse momento, quem definia tudo era o imperador. O debate de ideias políticas do país estava interditado pelo governo imperial. O debate de ideias políticas, o debate de ideias existia, tá certo? Só que Pedro era que comandava a política brasileira, né? Letra D, a manutenção dos grupos dirigentes submetia-se ao exercício do poder moderador. Perfeito. O poder moderador moderava tudo. Segundo Pedro I, era uma democracia muito maior, muito melhor, a Constituição era muito melhor do que a Constituição feita, ou a tentativa de Constituição feita pelo pessoal lá da aristocracia, a Constituição da Mandioca, ok? O poder absolutista do rei proibia a Constituição de partidos políticos, não, existia, né, os liberais e os conservadores, ok? Letra D de amor. Pessoal, professor Vicente se despedindo aqui dessa pré-aula, a gente se encontra na aula presencial semana que vem, beleza?